Oi? Você sabe o que acontece lá na outra turma? Eles têm, por exemplo, gente, rapidinho, a turma de vocês, eu acho que é mais disposta no sentido assim de mais animação. Não sei se é porque a sala de vocês, o fluxo de pessoas é diferente. É porque aqui Não, mas você sabe, eu acho que lá o pessoal é um pouco mais, não é que é rígido assim. Sabe quando a pessoa é um pouco mais séria? E, por exemplo, quando eu comecei na aula de artes, eles queriam muito coisa só de desenho. Então, por exemplo, quando a gente está explicando matéria, é ruim também, por exemplo, o professor ficar falando, vocês participam, né? Por exemplo, a professora que a gente está conversando, vocês falam, eles ficam muito sérios. Então, por exemplo, na sala de vocês é mais participativo. No oitavo azul, eu achei eles um pouco mais sérios, um pouco mais fechados. Então, por exemplo, até quando se eu fosse fazer uma brincadeira, alguma coisa, alguns não. Então, o que eu percebi? Através da música, a gente consegue fazer algumas coisas legais. Mas assim, ó, não é... Mas não é assim sem autorização. Isso aí foi conversado antes com a dona Eliane. Eu tive que sentar com ela, explicar. E aí, o que aconteceu? O que eu percebi? Quando eu deixava, meninos, eu deixava eles usarem o celular com música, os meus trabalhos todos vinham certinho. Então, foi uma forma de eu me aproximar deles. Mas, para isso, a gente pede autorização. Por exemplo, a gente pode usar assim, meninos, às vezes a professora usa para fazer um desenho, alguma coisa, a dona Eliane já até sabe que eu já pedi para ela. Então, normalmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente usa. Mas a música em si, para pôr aqui para escutar direto, o que acontece? Tem que dar pausa na aula, né? Porque o YouTube trava. Mas a gente pode combinar um dia assim, eu combino antes com vocês, para falar com a dona Eliane a mesma coisa. Aí eu deixo vocês trazerem o fone para escutar a música, tá? Isso. Não, gente, mas aí, por exemplo, quando é o dia de escutar, cada um escuta no foninho, aí a gente deixa, entendeu? Mas vocês, é um grupo assim, ó, mais aberto e mais dinâmico, tá? A gente conversa mais, por exemplo, se vocês têm dúvida, vocês perguntam. Oi? Não, gente, isso aí não é. Eu avalio assim, vocês, a participação é melhor. Por exemplo, tanto, gente, ó, rapidinho. Tanto que, pessoal, o que acontece? Gente, tanto que reflete aonde? Nas notas. Por exemplo, a gente percebe assim, questão de reprovação, questão de coisa. Esse terceiro bimestre eu achei que deu uma caída boa, sabe? O que aconteceu? A nota do simulado derruba muito. Por exemplo, as médias de vocês da sala, a professora considera o trabalho, tá? Se alguém ficou, não é porque a professora não tentou chegar meio ponto, um ponto. Mas teve gente que tirou, por exemplo, 0,84, 0,91, aí você não consegue, gente, somar. Você pode somar os trabalhos, que é 3 com 90 e 90, você tem 4 de média. Eu acho que a 10 na prova. Então, teve gente que eu cheguei para 6, teve gente que eu cheguei para 6,5, mas é o máximo que a gente consegue. Só que 6,5 e 6 está abaixo da média 7, né? Então, infelizmente, teve gente que ficou nesse sentido. O que eu percebi no terceiro bimestre, no geral? Não foi só as salas oitavo, mas todos, sexto, sétimo, oitavo e nono, uma caída muito ruim. E não pode, tá? Terceiro bimestre define muita coisa. Ainda mais para o quarto que vai. Então, o que eu ainda falo para os alunos? É importante ir bem aonde, professora? No simulado. Porque se o simulado a nota não tirar uns 2,3, uns 2,1... Nossa, e às vezes eu tiro até tipo 3, alguma coisa, eu acho pouco, porque é pouco. A gente vai somando, tá, pessoal? A gente tenta chegar. Então, assim, ó... da sala de vocês, acredito... Não sei, eu tenho que olhar depois ali, mas as médias já estão fechadas.
Se alguém quiser saber, depois a professora fala. Tá? Pessoal que está em casa, tudo bem? Deixa eu só fazer a chamada rapidinho. Então, assim, gente, ó, infelizmente, às vezes, o que derruba é isso, tá? Alguém pode me emprestar uma caneta azul? Esqueci meu estojo justo hoje. Oi? Ô, Júlia, tudo tem que programar. Esse é o problema, né? Tudo a gente tem que programar. Que tudo a gente tem que programar. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa, hoje tá demais, gente. Ai, que isso? O professor tá na sala. Não, gente, aí já é falta de respeito. Estou pisando. Ah, gente, vocês já são grandes para o professor ficar trocando de lugar. Ué, que é isso? O João mesmo que Nossa, depois de formatura, meu irmão. Pronto? Pessoal, deixa eu fazer a chamada rapidinho. Quem está em casa está me escutando direitinho? Ana Júlia. Ô, gente, ó, eu vou fazer a chamada. Se não responder, vai ficar com falta. Ana Júlia. Ana Elise. Ana Júlia Iotti. Caetano. Ai, desculpa. Caio. Emanuele. Guilherme. Isabela. Isabelle. A Isabelle saiu também? Sim, sai. João Francisco. João Pedro Bertolini. João Travesso. João Victor. Eu tô chorando. João Vitor Furlan. Cadê o Cadu? Ele foi vender pra mãe na prédia aqui. É sério? Júlia. Júlia. Oi? Pode sim, assim que ela chegar. Julie. Ouvi o João mesmo assim que a dona Eliane chegar, eu vou lá falar com ela. Tá satisfeito? Você não tá quieto? Saco? Mas, gente, ó, sinceramente, o que está acontecendo hoje? Qual que é o problema? Fazendo graça. João, aonde que você estava sentado? Então volta para o seu lugar. Faça favor, volta para o seu lugar. Ô, gente. O que é isso? Aqui por João. Não. Se esse é o lugar que vocês têm que sentar, gente, senta no lugar certo, caramba. Mas aí não é onde ela acabou. Por que ele tá aí na frente? Sei lá, mas... A Julie Faber está presente ou não? Aqui também não. Lavínia.
Ó, se não parar, eu ponho para fora, hein? Não vou brincar mais, não. A próxima eu ponho para fora. Luciana. Não gosto disso, mas tem hora que passa, extrapola. Maria Carolina. Ô, Júlia, vira para frente, filha. Vai. Mariana. Mel. Otto. Opa, Natan, desculpa. O Otto está presente? Pietro. Rian. Thaís. Yasmin. Presente. E o Cadu. Tia, a senhora ouviu eu falando? Ouvi sim, Yasmin. Saiu sim aqui, Ok. tá? Aqui, ó, muito obrigada. Gente, pega a apostila, fazendo favor para mim, que acho que é a número volume 8 para vocês. Capítulo é 14. Figuras femininas na arte, por gentileza. Professora, eu posso te fazer uma pergunta rapidinho? Pode. A senhora pode me falar, por favor, qual que é a número 3, qual que é a sinala do capítulo 13, qual que é a certa da número 3, do capítulo 13, dos exercícios de aplicação? Ou Eu propósito, não sei. acho que é o volume 7, não é? É do volume 7. É, volume 7, Emanuele. Isso, tia, a senhora pode me falar? Ou a senhora não está com a apostila no momento? Eu não tô, eu trouxe só o material novo. É que a minha é volume 4, tá vendo? Do professor não é que nem o de vocês que vem tudo. Mas acredito que é a anterior, volume 7, só que o capítulo eu não vou lembrar. É o 14. capítulo 3 que eu tô falando, tia. Não tem problema, depois eu Tô com vejo. ela aqui, o Emanuele. A apostila antiga eu não tô. Eu não vou saber te falar o número da página dos exercícios de aplicação. Eu tô com ela na minha mão, tia, por causa que eu queria saber qual que era de assinalar, mas se a senhora não tá, não tem problema, depois eu pesquiso. Espera um pouquinho. Emanuele, mas você quer saber de arte? É, tia, por causa que ela tem no seu trabalho e ele tá lá e eu precisava dela para mim poder assinalar, só que a senhora não tem problema. Então, é a do capítulo anterior, sim. Só que aí eu não vou lembrar. Só um minutinho. Alguém tem alguma apostila antiga do capítulo que tá porventura? Qual você fala? Não, é a do volume. Isso, espera aí um pouquinho que o Natan tem, eu já vou te responder. Eu tenho, Luiz. Você tá falando assim? Ó, deixa eu só te falar então, o Emanuele, capítulo 13. Aí tem os exercícios de aplicação que você quer saber, tá na página 419. Eu queria saber, tia, qual que é para assinalar no número 3, porque eu não tenho ela. Então, mas o que está escrito na número 3 do trabalho? É assim, produzida em 1801, que contempla a característica de um estilo. Aí fala da pintura da obra de Napoleão e ela tá na apostila, entendeu? Por isso que eu queria saber. Essa é o Então, número 3. mas a número 3, ela está na página 417. Na frente da obra tem o nome do artista. Você vai ver embaixo, ó. Isso, tia, só que eu queria saber qual que é para mim assinalar, por causa que tem depois, embaixo do nome do artista, que eu já peguei essa, para assinalar qual das 4 alternativas. Então, e o que está escrito aí nas alternativas? Artístico inovador, a letra A. Letra B, reflete a população e a realidade. Letra C, idealiza eventos históricos pela ótica
de grupos dominantes. E letra D, compõe obras com base crítica a artistas consagrados. Espera aí que eu já vou te falar. Então, mas ó, se você pegar lá na página 413, acha aí rapidinho, na apostila. Achou? Sim, tia. Olha lá, tá escrito assim, ó. Em 1830, Eugênio Delacroix pintou a liberdade guiando o povo, a mais emblemática obra de arte românica da Revolução Francesa. As pinturas de grandes dimensões, pelos padrões acadêmicos, eram reservadas às representações históricas do passado. Responde a sua pergunta? Sim, tia, muito obrigada. Tá no texto, tá? Obrigada, Natan. Pessoal, nós começamos então. Alguém gostaria de saber a nota, a média que ficou? Vocês fazem o seguinte. É sério, tirar isso porque tirou 9? Sim. Amiga, a arte era pra todo mundo tirar 10. Não era, não. Ô, gente, rapidinho. Falem o número. Só um minutinho. Deixa eu começar aqui, você só vai falando o número que aí eu vou respondendo. Quem não quiser que fale, a professora não fala. Mariane, vai lá. Não? Quer? Número. 9. 9. Não? Não? Natan, você vai querer saber? João? 10. Não? Depois eu posso rever? Pode. Se alguém não quiser que fale em alto, quer vir aqui saber, em office, tudo bem. Júlia? 9. 9,5. Ai, que dó, tadinha. Tadinha, meu Deus. Ela vai me aceitar. Se alguém quiser saber em off, não quer saber, quer vir aqui, eu mostro. Tá? Que número? 12. Só por conta disso, ó, tá vendo? Ó? Trabalhos veio faltando algumas coisas, tá? Por isso que é importante fazer que a professora consegue chegar mais, tá? Mas não ficou com... Tá, 7 vezes. Tá? Alguém quer saber? Pode. Número? 5. Tá? Pode ver. Que número? 21. Tá? Mais alguém gostaria de saber, sem falar nada, quer vir aqui olhar? Tá? Mais alguém gostaria? Pra mim saiu aqui já 3, pra mim só falta Ou não, ô, gente, desculpa, eu mostrei errado. Perdão. Perdão, vem cá. Quem veio ver, vem cá primeiro. Desculpa. De todo mundo, perdão. Que número? 12. Não tá certo. Ah, tá certo. Beleza. Só o dele tá certo? Não, acho que tem outras. Que Que número? Que número? Eu abri do segundo bimestre, não é? Não, peraí, depois eu te mostro, tá?
Eu vou falar de novo. Ah, saquei. Mas por conta disso, ó, tá vendo? Ó, 2 e 1 Ah, e 1. entendi. Entendeu como é que abaixa? Isso que derruba. Natan, que número? 23. Não, tá certo. Quem que quer saber agora que eu fale? 15 ficou com 9 e 2. 9. Tá? Mais alguém? Quer saber? Quer só vir ver? É assim, ó, por exemplo, o que eu percebi? Teve muita gente que entregou os trabalhos, por exemplo, feito 2 questões e o resto não. Tinha 5 questões no trabalho. Veio coisa em branco. Então, por exemplo, eu não dou 1,5, tá? Eu dou 0,75. Isso aí derruba demais. Então, por exemplo, quando a professora pede para fazer no capricho, tem gente que ainda escreve umas coisas do lado assim, é para pintar. Está escrito lá, complete o desenho e faça a pintura. Aí a pessoa escreve de lápis do lado assim, ó, é para fazer pintura? Ô, gente, está escrito em cima. Aí tem gente que manda assim, não estou entendendo nada que você está me perguntando. Ô, gente. Ô, Júlia, por favor. Ô, Júlia, senão eu vou ter que pôr você lá fora. Não dá. Não, mas tá fazendo coisa que não tem sentido. Que arte, não. Então, assim, gente, por exemplo, os trabalhos, tanto não só os de arte, mas os meus, por exemplo, é a prática. Se eu peço para fazer uma pintura e o cara manda o desenho em branco, a gente não vai pontuar. Aí teve muita gente que eu percebi, assim, ó, acho que no trabalho de vocês que tinha o ser ou não ser eis a questão, que era para responder, aí teve gente que falou assim, o teatro é uma obra, não é isso aí não era a questão, eu queria saber a frase. Nós falamos tanto, né? Ó, tá escrito lá, qual a famosa frase que ficou ali, é ser ou não ser eis a questão. Teve gente que pôs ser ou não ser. Eu até considerei. Aí teve gente que não pintou o desenho do lado. Toda vez que vocês virem um desenho lá, é para fazer a pintura. Eu sempre faço. Teve gente que reclamou assim, você está dando muito desenho para eu fazer em casa, eu não consigo fazer. Aí você manda pintura, o cara também não faz. Aí teve gente que mandou assim, ó, não tem lápis de cor. Aí você olha... Aí o desenho de trás está tudo colorido, então eu falei assim, ou eu estou muito doida, ou o negócio tá. Então, assim, ó, é ruim, porque depois analisando com a dona Eliane, parece que assim, é uma zombaria, né? E é ruim. Aí teve gente assim que escreve assim, não gosto de fazer tal coisa. Mas aí eu penso assim, é uma dica que eu até falei para todo mundo. Falei para o pessoal do 9º, já falei para o pessoal do 6º, do 7º, e agora vocês hoje que nós estamos nos encontrando. Por exemplo, nem todo mundo, às vezes, vai começar num trabalho que goste. Então, um exemplo, pode ser que vocês saiam daqui da escola, de repente, para alguns, já pinta uma oportunidade de emprego, talvez não na área que você está almejando. Mas o que é importante? Você fazer o seu trabalho bem feitinho. Não é porque você não gosta daquilo ali que você também vai fazer de qualquer jeito. Pode. Agora, trabalhos de escola. Professora, o que tem a ver com a gente? Se a gente já faz bem feito, mesmo que eu não goste de pintura ou de desenho, mas eu faço ali pelo menos, pelo simples fato de entregar um trabalho pronto. Por exemplo, professora, eu não gosto de matemática, eu sofro bastante, mas vou fazer aqui porque eu preciso entregar para a dona Nuceli. Para a professora Rosângela, nossa, pediu uma redação, nossa, eu não consigo escrever, mas, bom, deixa eu tentar, pelo menos, vou fazer um resumo, professora, eu fui escrever, eu não consegui, mas eu tentei resumir de alguma coisa, você aceita o trabalho? O importante é a gente ver que o aluno quer fazer e quer participar. Então, isso que a gente pontua também, tá? Então, fica uma dica para vocês. Quando vem lá o trabalho, a gente mandou tudo em branco, como é que você vai avaliar, gente? Aí a pessoa tira nota... Por exemplo, teve muita gente que tirou 0,90 numa prova, 0,81 na outra, aí você não consegue somar, gente. Aí se o trabalho está tudo em branco, como é que eu vou ajudar esse aluno?
só o trabalho em sala ou só a participação, a gente não consegue trazer. Então, aí, por exemplo, teve gente que na somatória, eu não estou falando de ninguém, geralzão, todas as salas teve muito isso. Terceiro bimestre, eu achei que o simulado deu uma derrubada grande, sabe? Muita gente boa, que estava com nota legal, de repente deu uma despencada. Quem, às vezes, estava lá embaixo, aumentou a sua nota, mas é perigoso isso, tá? Porque as matérias vai afunilando, o negócio vai ficando mais difícil. Em artes, por exemplo, os trabalhinhos têm que vir. Se a professora pede, é o que eu sempre falo para vocês, gente, faz um caprichinho. Professora, eu não tenho lápis de cor, mas vou pintar lá com os lápis preto. Eu aceito, gente, não tem problema nenhum. Fazer sombreado, tudo. O importante é fazer o trabalho, tá? Por exemplo, a professora pede lá, breve pesquisa. Quando eu falo de breve pesquisa, eu não precisa escrever tudo. Se você olhar na apostila, tem um resumo lá. Esses quadradinhos que ficam aqui do lado, ó, os resumos estão tudo ali. Quando vocês têm aqui do ladinho, ó, tá vendo? Os QR Codes, por exemplo. Deixa eu pegar aqui do lado. Algum para mostrar. O QR Code já está resumido. Aqui, ó, às vezes do ladinho na nota, se você olhar, só isso aqui, só de você acrescentar lá no trabalho já tá. Então, se vocês tiverem prestado atenção, muita coisa que eu tiro é daqui, ó. Então, não precisa escrever tudo de novo. Bom, professora, tem a data, tal, e isso. Entendeu? É mais esses detalhes que fica, né? Então, assim, ó, se tirar nota muito baixa, por exemplo, 0,81, 90, a gente não consegue. Nem se você for bem em todos os trabalhos também, tá? Então, é importante trazer a nota do simulado bastante. Peguem para mim a apostila. A aula passada nós começamos, então, aí no capítulo 14, figuras femininas na arte. E hoje nós vamos falar um pouquinho na página 200. Por favor. Essa matéria vai ser a matéria da prova, da próxima prova. Então, eu vou pedir para vocês, tem uns nomes aqui diferentes, tá? O que vai acontecer? Nós vamos falar da obra de Propriedade, tá? Que é da Jeanne Saville. Isso. O que acontece com a obra dela? Ela faz uma apologia um pouco às mulheres, tá? Vocês vão ver que é uma obra um pouco meio chocante para a época, tá? Essa obra foi feita em 1992, é recente, porque essa artista aí, na verdade, ela foi arrematada, tá? Pelo valor de 12 milhões de dólares, tá? Tornando a artista feminina mais cara da história. Isso. Então, a Jeanne Saville, ela foi uma artista que trouxe aí uma propagação sobre a nudez feminina. Por isso que vocês estão vendo a obra desse sentido aí. Se vocês compararem as formas mais comuns da mulher, ela pega, tá? Os padrões assim criados pelos próprios homens. Então, ela traz um pouco assim de reflexão no sentido de trazer um pouco do que era a obra da Vênus de Milos, tá? O que acontece com a Vênus de Ullendorf e a Vênus de Milos? A Vênus de Ullendorf é aquela primeira imagem que a gente vê da escultura feminina, só que ela é mais achatada e gordinha. Na Grécia, a Vênus de Milo é toda escultural, toda firme, porque fala da beleza. Então, essa artista trouxe um pouco desse conceito, tá? Sobre a questão da nudez nas obras. Isso aí causa muito choque, muitas pessoas ficam incomodadas com isso, tá? Tem pessoas, assim, que às vezes nem gostam que os filhos estudam, eu entendo, mas a gente tem que saber separar, tá? O que é uma obra para a gente poder analisar, entender o que o artista quer passar do que pornografia, tá joia? Tudo bem em questão a isso? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Vocês já acharam esquisita a obra? Ah, meio estranho, né, Oi? É estranho. É estranho. Uhum. Vai fazer um pé na mão. Não, mas é um gigante. Gigante poste. Uma mulher. Olha onde tem gosto. É mau tamanho, você tem uma no poste. Isso é um poste, cara. É um poste. Não é uma cadeira. Uma cadeira, sei lá. O que vocês acham, analisando? Mas que é que vocês postam televisão? O que ela põe aqui na apostila para vocês? Ó, mais uma vez, o dinheiro não é o principal elemento dessa problemática, mas a questão econômica realmente foi o fato
de notoriedade para muitas mulheres artistas ao longo da história, pois as relações de emprego e renda foram predominantes controladas pelos homens na maior parte do tempo. Essa obra da Jeanne Saville faz uma apologia que a mulher muitas vezes... deixa eu até explicar, que muita gente pensa, né, em outras besteiras, outras coisas, mas a Jeanne Saville aqui faz a relação aí, que vocês estão vendo do desenho, que a mulher, assim como a Carmen Miranda, assim como a Frida Kahlo, fez uma apologia a respeito do aborto, ela faz uma apologia de que a mulher é usada apenas para reprodução ou como um objeto sexual, tá? Por isso que tem essa representação que é um pouco mais forte. Isso incomoda muitas mulheres, tá? Quando são analisados nas obras, tá? E algumas pessoas ficam incomodadas nesse sentido, da mulher ser vista apenas para reproduzir. Por isso que o direito de desigualdade é muito grande hoje na questão sociedade, né? Quando for colocada a palavra machismo, o machismo é no sentido assim, de que a mulher não tem os mesmos direitos que o homem. Mas, na verdade, gente, perante uma sociedade, todos nós temos, né? Tanto homens quanto mulheres. Por exemplo, a professora estava falando de trabalho aqui. Se o Natan entrega o trabalho com a pintura, Mariana entrega o trabalho com a pintura, a nota dos dois vai ser 1,5, 1,5. Agora, se o Natan entregou tudo em branco e a Mariana entregou tudo pintadinho, eu não posso dar 1,5 para ele. Então, numa sociedade, a gente tem que saber separar as situações. Por exemplo, hoje tem muitas mulheres atuando em serviços que antigamente eram vistos apenas por homens. Vamos falar assim, um serviço de pedreiro, que é um serviço brutal. Tem muitas mulheres hoje fazendo muro, fazendo casa mesmo. E, às vezes, o salário delas não é igual ao cara que ganha na obra. Às vezes, o homem que trabalha na obra, ele ganha R$ 1.500, e a mulher que faz o mesmo serviço está ganhando 1.200. Isso é injustiça. E isso aí é considerado uma sociedade machista, tudo. Essas artistas aqui, ela começou a aparecer agora, é recente, tá? Por quê, professora? Antigamente apareceu uma mulher que se chamava Sofonisba. Sofônibas, ou Sofonisba, era o nome de uma mulher. Ela foi feita pelo seguinte, foi uma das mulheres admiradas até por alguns artistas, tá? É um nome estranho e tudo, mas por quê? Ela fazia autorretrato. E antigamente as mulheres não podiam fazer pintura. Por exemplo, era só a sociedade. Existem algumas mulheres que sofreram preconceito no sentido assim, por exemplo, a própria Margaret Keane, o marido dela pegou as obras que ela fez e pôs o nome dele. E ele se destacava na sociedade, só que o que acontece? As mulheres da época, por conta do casamento, para não desmanchar o casamento, para não acontecer, elas aceitavam. Hoje, na sociedade, se uma mulher ganhar mais que, às vezes, o marido ou alguma coisa, isso incomoda algumas pessoas. Não sei se vocês já viram que dá umas confusão, não sei se já viram alguns debates, principalmente nas redes sociais a gente vê muito, né? Às vezes casais que expõem até a vida pessoal no sentido assim de minha mulher ganha mais o negócio, mas não é isso, né? Por isso que tem muitas mulheres que às vezes se sujeitam até a ficar quietas, né? Por conta disso daí. Então, aí que entra a questão do machismo, tá, meninos? É aí que entra um pouco dessa coisa, não que os homens todos sejam, tá? Pelo amor de Deus. Só para vocês poderem, porque às vezes, até os homens, alguns ficam incomodados, né? Porque às vezes a pessoa não é machista e a sociedade está falando, olha, os homens é tudo machista. Não é, né? Às vezes tem menino que tem irmã, tem mãe e não quer ver essa situação. Ainda mais se você tiver uma irmã talentosa, uma irmã artista, né? Você vai querer que ela se destaque, né? Que ela apareça. Assim como ela também vai querer se você for um artista ou não. Então, essa artista, a Jeanne Saville, traz muito essa questão. Assim como a Frida Kahlo levantou muitas questões, gente, polêmicas que causavam confusão na sociedade, a Jeanne Saville também traz, tá bom? Dá uma olhadinha para vocês na página 201, vocês vão ver a Margaret Keane, tá? Olha só que legal, ela faz um retrato e a rosa, tá? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com esse desenho, pode ser? Isso. Isso. Olha só, tem algumas obras dela aqui. Então, o que aconteceu? Ela aceitou isso, professora? Aceitou, tá? Infelizmente. Tem mulheres que aceitam, né, por levar... Assim como a Frida também, apesar de ter protestado contra o próprio marido nas obras dela, xingava, mas ela aceitava conviver com ele e fez até uma exposição com ele das obras, tudo, autorretrato. Tá joia? Podemos trabalhar, então, um pouco a releitura aí?
Autorretrato e uma rosa do lado. Professora, eu posso fazer um girassol no envelope? Pode. Posso fazer outra coisa, uma árvore? Pode. Tá? Isso. Esse é o quadro, ó, pequenininho aí que tem o rosto. Vou chamar os quadros. Qual que você gostou? Ah, o do outro das crianças? A obra Mamã, depois eu vou explicar, que é dessa da aranha que você fez. Porque a artista que fez isso daí fez em homenagem à mãe. Ela fez em homenagem à mãe dela. Ela fala um pouco da figura feminina das mulheres que criam os filhos sozinhas também, sabe? Ó, esse capítulo da apostila é um dos mais polêmicos. Polêmicos no sentido assim, porque realmente traz as problematizações da sociedade. Por exemplo, como as mulheres foram muito reprimidas por conta da sociedade, elas, quando tiveram oportunidade, usaram a arte, a música, a dança e o teatro para poder se expressar, tá? Professora, e na política nessa época, poucas mulheres conseguem espaço também, tá? Então, por isso que as leis de aprovação ou alguma coisa a gente não consegue trabalhar, tá? Essa obra é um pouco chocante mesmo. Muita gente fala, credo, professora, a revista está mostrando, mas não é, no sentido de mostrar que a mulher não pode ser vista só por esse ângulo, tá? Não tem que ser perfeitinha, não pode ser vista desta forma. Por isso que foi uma das obras mais vendidas e mais caras, talvez, da sociedade. Até hoje não. Podemos fazer, então? Pega o caderno de desenho, tá? O professor horizontal, vertical, fica à vontade, tá? Quem está em casa, achou aí para fazer? Deixa eu ver aqui. Peraí. Enquanto vocês vão ajeitando aí para fazer, eu vou falar a média aqui de quem pediu no bate-papo, tá? Só um minutinho. Nossa, já fez do torto. Deixa eu ver o nome que Mais alguém gostaria de saber? Quem está aí online? Anota. Quer que manda aqui no chat? Ele vai. Fazer uma mulher com a... Oi. Posso pegar o celular? Não. Hoje não. Oi? Não, a gente vai usar hoje a apostila, tá? Hoje a apostila, tá? Oi? Isso. Pode ser. Quem já tem facilidade, que gosta, já tudo bem. Mas se não, usa o da apostila mesmo do desenho, tá? Ô, Júlia, vamos lá, vamos fazer. Você tem que desenhar a leitura. Só vi o vídeo, canto crédito. Tem que desenhar igual a apostila, que eu vou desenhar qualquer coisa. Pode desenhar outra apostila ou outra mesmo. Isso. Pode desenhar um papo. Pelo amor de Deus, Olívio. Vamos XV1. XV1. Não. Ah, acho que vocês vão escutar umas músicas, tá tendo festa da primavera. Coloca uma música aí, bora. Da primavera, lá embaixo. Do infantil. Não deixa de ser também que é do grupo dela, né? Então. Só vi o vídeo, canto crédito. Pode.
Não, pode fazer, fica à vontade. É livre, tá? O autorretrato, presta atenção. Por exemplo, a Frida Kahlo, quando ela fazia, ela tinha uns autorretratos do rosto bem fino, nem parecia com o dela. Então, ela colocava características da sobrancelha em alguma coisa. A Jenny Saville faz mais os rostos largos e grandes. Então, por exemplo, se você fizer um rosto maior, tá? Você pode fazer um rosto grande apenas, não precisa... Já era, vou desenhar um pouco. Então vai ser ele. Mas eu vou desenhar agora, porque eu não gosto. Quem tiver facilidade já para o desenho, beleza, pode trabalhar o autorretrato. Se alguém não tiver, vai olhando, tá? Na apostila, usa a apostila como base, não tem problema nenhum. Só para você ter uma ideia de proporção, a apostila está pequenininho. Quando a gente vai passar para o caderno de desenho, normalmente a gente tem que fazer o aumento, tá? Nossa, eu esqueci hoje minha caneta. Tem gente que às vezes precisa fazer traços, tá bom? Às vezes, ó, se alguém tiver dificuldade para fazer rosto, trabalha aqui, ó, tá vendo? Ó, tracinhos, 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 meio paralelos, ó. Aí daqui você vai trabalhando, tá? Ó, divide no meio, bonitinho, nem no desenho mesmo. A gente tem para olho, olho, parte de boca, tá vendo? Você consegue dividir, tá? Quem tem dificuldade de aumentar. É rosto, fazer trabalho. Nossa, 10:09. Vixe. Não é possível. Tá vendo, ó? Para ficar um pouco grande. Professora, tem necessidade de fazer o pescoço, tudo? Se não conseguir, depois vem trazendo, ó, tá vendo? Cabelo, isso, cabelo você pode trabalhar enroladinho, lisinho. Semana que vem não tem aula? Não. Mas é semana do saco cheio que eles falam? Eu tenho só aula quinta e quarta. Ah. Não fala e não é esse termo que usa, então, aqui. É que as outras escolas colocaram semana que vem como semana do saco cheio, né? Agora tem escola que usa outro termo. Legal, mano. Bonito. Uma sacanagem. Foi um desmanzeiro da A cor, vocês podem trabalhar o preto e o branco, tá? Luz e sombra. Quem tiver, professor, eu quero fazer colorido. Tudo bem, não tem nenhum problema. As obras dela, ela trabalhava, tá? Não tem cor. Acredito eu que era um pouco também, porque era triste, né? O fato da situação que ela passava. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas assinarem, tá? Qualquer desenho, qualquer arte que vocês fizerem, sempre coloque o nome. Para não acontecer esse tipo de situação. De repente, a pessoa vê um desenho na internet, que você fez alguma coisa, a pessoa copia e fala, olha, fui eu que fiz, né? Isso. Gente, tudo certo, então? Qualquer dúvida depois a gente vai... Tchau, tchau, gente, quem está em casa. Tchau, tia. Com Deus. Com Deus também. Boa semana, viu?